Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade. Lá existe ainda a nutrição, contudo, o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram sua vitalidade no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e nas mais delicadas composições químicas da natureza. Alguns seres aí aportando necessitam por força dos arraigados hábitos de alimentos análogos aos da terra, o que obtém por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade, ilusão esta que é consentânea com as superficialidades do corpo somático, até que se acostumem com as novas modalidades de sua existência. Altamente instrutivas são as conversações e assembleias dos espíritos. Personalidades eminentes aí se encontram elaborando projetos grandiosos para suas atividades por vindouras. Não há lacunas para as futilidades de que a vida terrena está farta. Tudo ali é a súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque estando indene da fadiga que lhe advém da luta pelo pão diário, pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões. Influxos abençoados, inspirações salvadoras daí promanam para a humanidade, mensagens enviadas pelas almas que sob qualquer bandeira viveram como condutores diretos ou indiretos das coletividades. A vida, pois, decorre como se fosse numa abençoada estação de repouso, onde se descansa de muitas lides e se aprendem as mais proveitosas lições para o progresso nas lutas futuras. O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar da treva noturna leve diminuição de intensidade da luz solar, a qual se torna esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. A vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da Terra. Imaginai um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazer-lhes uma ideia do que estou descrevendo. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação, pois caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza. Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas, dos seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta no ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. Após adaptar-me mais ou menos a essa vida nova, ocorreu-me como vos poderia rever, e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirocos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão,
a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar. Porém, o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores, e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Delineei então na mente tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, através do qual fui impelida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal. E numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado. Ah, como vos abracei a todos emocionada e recolhida, como achei pequenino nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. Então misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça o bando das mil tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e de suas austeras obrigações morais. A grande dificuldade dos encarnados para se fazerem compreendidos no tocante às modalidades da nova existência com todos os seus pormenores reside justamente na ausência de termos comparativos. Falta-lhes em se manifestando nesse sentido a lei analógica a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. Para darmos a ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a terra nos oferece, a tudo quanto o homem em sua situação temporária tem guardado na retina. Nos planos adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Suas construções, à base de uma substância para vós desconhecida, têm mais ou menos as disposições que aí se observam. Todavia, nas menores coisas, há um caráter de transição, obrigando o espírito a elevar suas aspirações e seus interesses para o alto. Nos locais em que me encontrava temporariamente, muitos departamentos haviam que se preparavam às pressas. Decorações, ornamentos, objetos, tudo ali se achava e se confundia, dando perfeita ideia de grandes estabelecimentos hospitalares cuidadosamente organizados. Surpreendida, vim a saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última guerra. E não foi ainda sem surpresa que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos,
que se perdiam nas vastas enfermarias, graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário mundano em demasia, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. De instante a instante, eis que chegava uma leva de macas conduzidas por almas solícitas e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra nos infaustos dias de lutas fraticidas, mas ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais privativas àquelas que elas fizeram jus. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos penetrando os hospitais comuns da terra. Muitos dos que ali ingressavam manifestavam o seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer. Solicitavam aos que o assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor da noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê do abandono e do infortúnio. Era para mim singularmente interessante ouvir-lhes essas rogativas, porquanto desconhecia ainda todo o poder somático sobre a inteligência recém-desencarnada. Eram todos tratados com inexcedível carinho, e suas amargas queixas obtinham réplicas afetuosas e animadoras promessas. Alimentação e tratamento, tudo se assemelhava estritamente ao que se pode verificar na face do orbe, até mesmo certas bagatelas que constituíam motivos de prazer para alguns, como o uso do tabaco ou de beberragens perfeitas. Tudo ali era confeccionado por entidades zelosas a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Paulatinamente recuperavam suas forças perdidas, e os que se mantinham num estado que podemos classificar como de convalescença eram separados dos demais companheiros. Recebiam então a vaga noção da verdade, observando fenômenos interessantes, operados por sua vontade sobre as matérias circunstantes cuja maleabilidade os assombrava. Esclarecidos mestres frequentemente lhes dirigiam a palavra como apóstolo da paz em excursão nos departamentos militares. Lembro-me de certa vez, quando elevado mentor espiritual exaltava os benefícios da fraternidade, um dos ouvintes interpelou-o: não se pode pregar a paz em tempo de guerra. Que é a vida, meu filho, senão amor? E poderá haver amor sem paz? Replicou-lhe docemente o apóstolo. Foi a maldade dos homens que engendrou a guerra, dizimadora dos ideais e das existências. As fúrias da impiedade varrem quase todas as extensões da terra e os corações se dilaceram ao sopro frio da adversidade. Poderia Deus, em sua misericórdia, sancionar esses crimes nefandos? Para sua infinita bondade não existem franceses ou alemães. Há somente filhos bem-amados da sua sabedoria e do seu amor. Houve, porém, na grande assembleia que ouvia aquela voz estranha, um surdo clamor de protesto. Serenai o vosso ânimo, objetou-lhes calmamente. Em vão levantais o vosso clamor de protesto. Ouvi-me. Tende-vos preparado convenientemente para saber a verdade. Já não podeis integrar as fileiras de combatentes que fornecem mão forte à nefasta política da incompreensão das leis divinas.
para a terra em cuja face presumis continuar, sois mortos anônimos, sois o soldado desconhecido. Aprove a magnanimidade das providências que aqui fosseis acolhidos suavemente, sem abalos prejudiciais. Vossos corpos estão muito distantes no regaço da terra benfazeja, estraçalhados por forças cegas e assassinas. Ingressastes em outra vida. Compete-vos, portanto, esquecer os vossos dias aniquilados pelo ódio execrando. Considerai a lei de amor que deve unir todas as almas como laço eterno e sacrossanto. Então, como se estivesse em ação um misterioso poder, a atmosfera transmutou-se, afigurando-me ter-se rasgado grande nuvem. Uma paisagem maravilhosa desenhou-se na imensidade. Muitas mães estendiam seus braços amorosos aos filhos sempre lembrados. Muitos seres caros, chorando de emoção e alegria, vinham ao encontro daqueles corações tomados de espanto e de receio. Uma estrada florida desdobrou-se sobre as nossas cabeças e um hino vibrante se ouviu nas vibrações do éter. Era a glorificação de ventura do espírito imortal, onde haviam sonoridades indescritíveis. Ó Senhor do Universo, vós que criaste todas as coisas, concedeste-lhes a beleza da imortalidade. Sede bendito por todos os séculos dos séculos, pela dor que nos redimiu e nos lavou todas as culpas, pelas lutas onde adquirimos experiências e denodo moral, pelo vosso amor intraduzível que nos legou todas as felicidades imorredoras. Como é grande, Senhor, o júbilo do nosso último dia na terra, se só em vós buscávamos amparo e consolação, repouso e fortaleza, carinho e devoção. Todas as vozes então se reuniram num coro inigualável, e naquele dia, presenciando o esclarecimento de algumas almas que daquela hora em diante se tornaram em ativas colaboradoras da beneficência sideral, assisti uma das mais comovedoras homenagens prestadas à bondade do Criador.